Glórias a Deus. Então vamos aí à palavra de Deus, é nosso segundo tema. Todos estamos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler primeiro na Almeida, o versículo 1. Depois nós vamos ler só o versículo 1 também na outra versão. Primeiro na Almeida. Quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos. Eu sei que nós temos uma turma fervorosa que ainda só está faltando tomar a decisão de passar para o outro lado. Quando você está em cima do muro, quem está em cima do muro já decidiu de que lado quer ficar. Você tem que sair de cima do muro e pular para o lado da verdade, aonde você passa horas e horas ouvindo a verdade. Só falta você se fazer presente aqui, para você viver entre nós e desfrutar desse amor, dessa comunhão que a igreja tem com Deus e com as famílias. Amém? Glórias a Deus. Irmão José, quanto tempo que o senhor ficou ouvindo a rádio? 6 anos. Hoje ele com a esposa dele já é um membro da comunidade. Mas foram quanto tempo? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Você sabe o que é isso? 6 anos. Tem que ter alguém do outro lado que tenha perseverança. Tem que ter. O irmão Cláudio sempre deu o testemunho dele. Foi 11 meses, né, irmão Cláudio? Então tem gente que 6 anos. Tem mais alguém aqui que ficou ouvindo algum tempo? Eu passava, para você ter uma ideia, está ali o Gevaldo. Gevaldo, eu passava de ônibus no 781, ele estava na porta da farmácia, lá, como é naquele lugar? Honório Gurgel. Eu passava de 781, eu dono do 781, né? Todo prosa. Aí estava ele na porta, de gravatinha, de terno. Eu falei com a minha esposa, legal, passei na porta da farmácia, o cara trabalha de terno e gravata, bacana. E ele estava me ouvindo. Ele ficava ouvindo a rádio e eu admirando ele, do jeito que ele estava vestido. E depois quando ele veio, aí eu falei, caramba, você é o cara que eu passava de ônibus e via você lá. É o poder de Deus. Essa história, por isso você evapora, mas depois você se materializa de novo aqui, né? Porque nós temos uma entranha, né, irmão? Nós estamos fechados, né? Glórias a Deus. Ninguém entende isso, né, irmão? Isso é coisa de Deus. Era para me odiar esse negão aí. Ih, para falar negão não, senão... Eu posso falar. Você é meu irmão. Vamos aí para a palavra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A outra versão agora, minha amada. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Ai, papai. Senhor Jesus Cristo, como é bom te servir. Quantos anos da minha vida eu servi a minha natureza? Quantos anos da minha vida a minha carne me guiava, me humilhava? Mas isso eu considero passado. E hoje eu estou aqui, meu Deus, como um instrumento na tua mão, um vaso útil ao possuidor que é Jesus, porque Jesus é o dono do vaso, Ele é o possuidor do vaso. Eu quero que a minha vida, Senhor, seja sempre assim, limpa e transparente,
sempre falando a verdade e tratando as pessoas com a verdade, cuidando delas com a verdade, porque todos que são da verdade vão ouvir a verdade. Quem não vai querer a verdade são aqueles que não são da verdade. Já existe o machado, já foi cortado na árvore, já foi dado na árvore, e toda árvore que não produzir frutos, ela é cortada, para que no lugar dela outra árvore entre e produza frutos. Meu Deus, eu quero estar sempre dando frutos, Senhor. Está aqui as tuas ovelhas e as centenas lá fora, é muitas, os testemunhos, as ligações que chegam a nós, a mim e a minha esposa, que nós atendemos pessoas, são muitas que já se renderam, que já estão na graça de Deus, só ainda estão presas a algum esquema humano. Mas nós oramos, Senhor, para que esta verdade entre e limpe a mente. Não permita que a mente do teu povo aqui dentro e lá fora, que está me ouvindo, mais de 2.000 ovelhas pelas rádios, que essas 2.000, Senhor, possam receber esta noite, ou esta madrugada, ou esta tarde, ao meio-dia, não sei, esta palavra no seu espírito, e venha frutificar para Deus. Paralisamos a nossa mente humana, e a mente espiritual seja ativada, e o povo de Jesus Cristo digam todos amém, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Obrigado, irmão, obrigado aos santos e fiéis desta terra, que hoje vieram congregar aqui. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como eles. Na Bíblia, na versão Almeida, a irmã vai passar para lá, ele diz que sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu achei aqui 1, 2, 3, 4 passagens que eu quero passar, e depois nós vamos ficar numa sequência de passagem em Efésios 4. 1 de Coríntios 11, 1, pode deixar na Almeida, irmão. 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1 de Coríntios 4, 16. 4,16. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Na outra versão diz que eu seja exemplo, que eu seja modelo para vocês. Então ele diz, portanto eu peço que siga o meu exemplo. Aí, portanto eu peço que sigam o meu exemplo. Então, imitador e exemplo. O que é um imitador? O imitador é aquele que imita, aquele que copia, aquele que assemelha. Exemplo é um modelo, é um espelho, é um padrão, é um tipo, é um original. Então, eu disse esta manhã, eu já li as cartas de Pedro, já li Mateus, João, já li os livros, e eu não vi nenhum dos apóstolos, nenhum deles, chamando essa responsabilidade de se virar as luzes para ele, e ele dizer, ilumina aqui, aqui está alguém que imita, imitou e vai imitar a Jesus Cristo. Eu não vi Pedro falando, eu não vi Tiago falando, eu não vi João falando, eu não vi Tomé falando, eu não vi Filipe falando, eu não vi nenhum dos homens que passaram assumindo essa responsabilidade. Põe lá na outra, irmã, na outra versão, assumindo essa responsabilidade de falar, sejais meus imitadores.
Porque geralmente a gente escuta a seguinte frase, né? Os crentes usam muito isso. Você não pode olhar para ninguém, não pode olhar para o homem. Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para o homem, você cai. Se você olhar para o homem, você cai. Aí um homem que se encontra com Jesus, ele disse: olha para mim, sei de meus imitadores que eu sou a imitação, eu faço aqui a cópia de Cristo. Vocês que não viveram com Cristo, que vão ouvir essas palavras, Paulo falando, vocês vão olhar para mim, vocês vão ver Cristo em mim. Ele chega a dizer uma frase que às vezes a gente repete sem saber que estamos repetindo. O peso que tem essa frase: não mais vivo eu, mas Cristo vive. Essa frase tem um peso muito grande. Essa frase não pode estar na boca de qualquer um, porque tem muita gente que mente, porque qualquer coisa que acontece na vida, a pessoa fala: deixa eu primeiro, Cristo depois. Então, se você se anulou como Cristo, como Paulo se anulou, falou: eu não mais vivo eu, ele falou, a minha vida não tem importância, o que tem importância é Cristo através de mim. Quantos podem dizer: Cristo vive em mim? Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que Cristo, quando a gente diz Cristo vive em mim, será que o Cristo que vive no crente não quer que o crente venha louvar a Deus? Então, quando a gente diz Cristo vive em mim, e a maioria dos crentes, por qualquer coisa, segue para outro caminho. Então a gente tem que ver o peso das palavras. Por que Paulo disse, como era a vida desse homem para ele poder dizer isto? Será que a gente tem autoridade e temos uma vida assim para dizer e repetir isto? A não ser que se sigamos os conselhos de Paulo, se nos tornarmos de fatos. Você sabe que eu sou acusado por alguns líderes, quando querem me perturbar, eles dizem que o Deus dele é Paulo. Não, o meu Deus é Cristo. O meu Deus sempre foi Cristo, mas Paulo só falou de Cristo. O homem está num navio afundando, falando de Cristo. O barco quebra, cai numa ilha, falando de Cristo. Chega na ilha, fala de Cristo. Vai visitar a casa de alguém que está doente, fala de Cristo. Vai preso para Roma, fala de Cristo para o carcereiro. Fala de Cristo para os soldados. Fala de Cristo para os reis. Só fala de Cristo. Eu não vou imitar um homem que só tem Cristo na vida. O assunto de Paulo era Cristo. Ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imite, copie. Porque hoje as pessoas pensam que imitar o outro ele anda com a perna assim, vão andar assim também. Ele fica coçando o cabelo. Não é isso. Paulo não está falando de se imitar ele desse jeito. Ele está falando no caráter, na postura, no amor, na longanimidade. Ele fala no amor, na longanimidade, no carinho, na atenção, na fé, na pureza. Então ele vai falando o que nós temos que olhar para poder imitar. E ele fala: pode olhar para mim, pode olhar, pode, eu puxo essa responsabilidade para mim. Então, quando um pregador assume as mensagens de Paulo como sendo a mensagem para a igreja de origem gentílica, porque Jesus teve 12 apóstolos que foi chamado para pregar para os judeus, e levantou um apóstolo para pregar para os gentis. Como nós não temos sangue israelita, não temos parte com os judeus em sangue, então Deus levanta esse homem. Esse homem, ele é o homem que tem que ser observado, os seus escritos. Você sabe quantos pastores nessa terra usam os escritos de Paulo? Você conta nos dedos de uma das mãos e vai sobrar dedos. Os caras estão lá no Êxodo, os caras estão lá nas profecias, os caras estão lá naquilo que dá arrepio. Eu não quero que você venha aqui para se arrepiar, eu quero que você venha aqui para ser transformado por Deus, porque arrepio passa, emoção, nenhuma emoção dentro da igreja segurou ninguém mais de 3 anos.
A emoção faz as pessoas desviar. A emoção faz você adulterar, faz você beber cachaça, voltar a fumar maconha. Você vê na rua, irmão, você vê os crentes. Hoje você vê na igreja, amanhã você vê no boteco. E você via crentes emocionados. A emoção não é transformação. A transformação vem por conhecimento. O conhecimento transforma a gente. Quando o conhecimento entra dentro da nossa mente, é o próprio Cristo sendo formado dentro de nós. Por isso que Paulo falou aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, (18 e 19), olha o que ele disse: é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Você viu como é que havia crentes duas caras? Bota lá de novo, irmão. Aí. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Ele está dizendo que havia pessoas que eram zeloso quando estava na presença de quem? De Paulo. Quando Paulo não estava presente, as pessoas elas faziam o que elas queriam. As palavras não guiavam. Por isso que às vezes a pessoa precisa de um pé em cima. Por isso que as pessoas guardam a lei, que a lei põe o pé em cima da pessoa. E você não respira. A graça te dá a liberdade para você viver de fato e de verdade, amando a Jesus Cristo. Sem faca, sem espada nas tuas costas, mas aquele amor que é colocado pelo próprio Espírito que habita em nós. O bom é ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo, olha Paulo falando, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então Paulo está falando, de novo. Então havia pessoas que vira e mexe, caía, vira e mexe, retrocedia, vira e mexe, estava com uma outra confissão, e Paulo falou, de novo, você de novo, olha o que ele fala, meus filhos, por quem de novo eu vou sofrer as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu não sei o que é uma dor de parto. A mulher que tem filho sabe. Eu só presenciei minha filha, quando ela estava para dar a luz ao meu neto, tendo as contorções, que estava querendo ter o neném no parto normal, e ela não estava conseguindo suportar as dores. Eu olhava assim, eu fiquei desesperado, que eu tinha que ter uma abertura de 10, eu estava 2, e eu, meu Deus, ela olhava para mim, eu olhava para ela com aquela cara pálida, eu falei, minha filha, morre aí, meu Deus do céu. Aí eu saí da sala, comecei a orar, falei, Deus, Tu és todo poderoso. Quando eu voltei para a sala, já estava já na mesa de cirurgia, e o neném saiu sem dar um corte nela. Do 8 de espaço, passou para 10 em questão de segundo. Poder de Deus. Então Paulo diz, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo estava chamando a atenção de um povo que olhava para ele hoje, e amanhã olhava para o outro. Olhava para ele hoje, depois olhava para o outro, aí caía. Por isso que ele falou lá em Coríntios, em Efésios, que nós lemos de manhã, não vamos ler não, que ele falou, olha você, em Coríntios, né, vocês podem ter muitos mestres, 1 de Coríntios 4, bota na versão Almeida, 4:14, 1 de Coríntios 4:14, olha o que ele disse aqui. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar
como a filhos meus e amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, em Cristo não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo o Evangelho, vos gerei em Cristo. Põe agora na outra, irmã, para você poder ter a profundidade do que é isto aqui. 4,14. Não estou escrevendo estas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de quem? Então, na internet, a gente acha um monte de gente que a gente chama de mestre. Ai, fulano, ai, Beltrano. Você pode ter mestre, pessoas que faz você entender algumas coisas, mas olha aqui, olha Paulo falando, ó, milhares de mestres na fé cristã não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo. Então Paulo falou, eles podem ter mestre de vocês, mas quem gerou vocês em Cristo foi eu. Então tem gente no Ministério Restituição que tem vários mestres, escuta um, escuta outro, mas você não pode esquecer quem é que fez esse gerar da verdade dentro de você. Qual foi o homem que Deus usou? Ali Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que eles tinham muita gente que eles apreciavam. Ele dizia assim, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de quem? De Apolo. Então havia aquela coisa toda. Ele falou, vocês podem ter um monte de mestre, mas eu me tornei pai de vocês na vida que vocês vivem em união com Cristo. Então tudo que você aprendeu, Paulo falou, tudo que vocês aprenderam sobre Cristo veio de minha boca. Nós temos agora 20 minutos para a gente terminar. Nós vamos agora para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que nós estamos falando de imitar a Cristo através da vida de um homem que chama a responsabilidade para ele. Efésios capítulo 4, o versículo é a partir do versículo 17. Pode botar na outra, tá, irmã? Bota na Almeida, não. Essa Bíblia é muito boa para a gente poder saborear essa palavra com mais clareza, né? Isto, portanto, digo no Senhor. Deixa eu ver aqui. Efésios, eu gosto de acompanhar aqui com vocês. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentis. Quando Paulo cita aqui os gentis, ele está citando um grupo de pessoas que eram chamadas de gentis, porque não conheciam a Deus. Porque os oráculos de Deus, Pedro fala sobre os oráculos, que é a palavra de Deus. Os oráculos de Deus não foi dado para os gentis, foi dado para os judeus. Aí esses gentis aqui, que Paulo está citando, são pessoas que desconheciam totalmente a vontade de Deus. Então Paulo está fazendo uma comparação de dois tipos de conduta: a vida de quem conhece e a vida de quem não conhece. Irmão, você conhece muito mais do que um povão aí que fica aí por essas igrejas gigantescas. Então, quanto mais é dado para vocês, mais Deus vai cobrar de vocês. Então diz, portanto digo no Senhor e testifico que não mais andeis como também andam os gentis. Como é que os gentis sem conhecimento de Deus, como é que eles andavam? Na vaidade dos seus próprios pensamento. Então, o que guiava as pessoas que não conhecem Deus? O que guia elas? O que guia? O que te guiava antes do conhecimento? Os teus... E isso,
porque só tínhamos pensamentos carnais, estávamos mortos, nosso espírito estava morto, apagado. A única coisa que era viva era a carne, eram os desejos, eram as vontades, eram os prazeres. Vivíamos nos prazeres, vivíamos fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, aqui na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Nossa mente era apagada, nada de Deus, tudo apagado sobre Deus, sobre o céu, sobre anjos, sobre pátria celestial, sobre a nossa verdadeira identidade. Sabíamos nada, obscurecidos de entendimento. Olha aqui, ó, alheios à vida de quem? A vida de Deus. Eu sou devoto de São Jorge, sou devoto de São Benedito, eu sou devoto de Santa Luzia, de Maria Madalena. Então, ali, Deus, a gente nem sabia, Deus era o capim, Deus era o vento, Deus era a nuvem voando. Então a gente tinha essa ideia totalmente, era nós ali, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Ignorância aqui não é porque não foi para a escola, ignorância porque não recebeu o conhecimento da verdade. Então, enquanto você não recebe, por exemplo, muitos de vocês que estão aqui, muitos que me ouvem pela rádio, pensavam que o diabo tinha acesso à igreja, que o diabo tocava na igreja. Muitos de vocês ficavam apavorados quando falava diabo, benzia até a boca, achava que ia proteger. Até o dia de hoje tem crente que tem medo do derrotado, que Jesus derrotou ele. Então, mas a gente não sabia o que tinha acontecido na cruz. A gente não tinha nenhum conhecimento, porque ninguém passava isso para a gente. A gente vivia do que os outros, que caía do chão, as migalhas, e eram poucas as migalhas que você vivia, eu vivi numa ignorância, ao ponto de ter que dormir de meia, de calça comprida, de manga comprida, só tirava o paletó e a gravata, para tomar banho era 2 segundos de tomar banho, porque se Jesus voltasse para mim, se ele me pega sem roupa, ele vem e eu fico. Olha a ignorância, alheio à vida de Deus. Eu pensava que o diabo me possuía, eu pensava que ele podia me levar para o inferno, eu pensava que ele me tirava a salvação. Ignorância. Aí a verdade chegou, aí ela me liberta, ela quebra uma corrente, aquelas correntes que puxam aqueles navios. Ele quebra aquela corrente dentro da minha cabeça e plá! A sua também. Essa corrente foi quebrada. Então diz que antes éramos assim, obscurecidos aos entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância sem conhecimento, ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Olha a vida de quem não tem Deus. Era a minha, era a sua. Aí Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não, vocês estão aprendendo, ministério restituição, vocês estão aprendendo sobre Cristo. É do jeito de Deus ou não é de jeito nenhum. Não foi assim que aprendeste a Cristo, ou seja, não é dessa maneira, dureza de coração, alheio à vida de Deus. Não é dessa maneira mais. Se é que de fato, olha aqui, tem que ter fatos. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, de fato, porque quando a palavra de Deus ela entra, ela gera fatos. Paulo falou: o evangelho que eu preguei entre vocês não é só palavra, mas é poder. Ele falou: eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar.
Então o evangelho, ele é carregado de poder. Irmãos, a pessoa que é drogada, que é alcoólatra, ela vai para um centro de recuperação, ela fica eles dão um remédio pior do que a droga. A pessoa fica babando pelos cantos da boca, sabe? E vai para casa e não melhora. Não melhora. Aí é tratado, é psicólogo, psicologia, dá remedinho, toma aquelas bolinhas, aquelas gotinhas. Não melhora. Não melhora. Mas quando a palavra vem e ela é acolhida numa mente sadia, ela transforma. Só a palavra de Deus pode curar eternamente. O resto é paliativo. O resto é paliativo. Então quando ele fala, olha, é que tem ouvido e foste instruído segundo Jesus na verdade. No sentido de que quanto ao... Paulo está dando instruções, no sentido de que quanto ao trato passado, está falando, você lembra da tua vida no passado? Faça o seguinte, vos despojeis do velho homem. Mas aqui é bom sucesso, trabalho aqui, fumo droga, cheiro, bebo, madrugada, vou para as favelas, oh, que beleza, meu comércio aqui, dinheiro entrando, não vou sair daqui nunca. Para quê? Então ele diz, tem que despojar, até lá, abrir mão de dinheiro, abrir mão de ganhar dinheiro, para poder você absorver uma vida nova, para que Deus possa te reorganizar a tua mente. Às vezes a gente tem que recuar para depois avançar. Então quando ele diz que ao trato passado vos despojeis do velho homem, ninguém pode despojar do velho homem se não entrar um novo homem dentro dele. O novo homem, quando você congrega, o novo homem vai chegando, a palavra vai entrando, aí o novo homem vai entrando, e o velho homem começa a ficar assustado. Caraca, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de roubar, eu tenho que olhar para minha esposa, sabe? Eu tenho que parar de ficar me drogando. Então o velho homem vai começando, porque o novo homem começa a entrar. Mas quando você vai num lugar onde não te apresenta um novo homem, o que acontece? Você sai daquele lugar, vai e entra, e você continua a mesma coisa. O novo homem só entra quando vem para o culto. Aleluia. Aí sai do culto, dá lugar para o velho homem. A Bíblia diz que eu tenho que despojar. Despojo. Tira o velho homem. Não adianta você orar para papai do céu matar o velho homem, que ele não vai matar não. Paulo falou aos Colossenses, que, acho que é capítulo 3, vê lá irmão, depois volta para aí. Colossenses 3:5. Essa aí, 3:5. Pois fazer morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer. Peça a Deus para fazer morrer. Está escrito isso? Está escrito o quê? Fazei, pois, morrer. Como é que eu faço morrer alguma coisa na minha vida que está me atiçando o velho homem? Como é que eu faço? Como é que se mata qualquer coisa? Para de dar comida. A pessoa tem problema de cachaça, só anda com cachaceiro. Tem problema de sexo, só anda com gente que fica pega um. Os amigos são os mesmos da noitada. Como é que vai morrer que eu quero que ele morra, mas ao mesmo tempo eu quero que ele viva? Se eu quero que ele morra, eu tiro o alimento dele, eu bloqueio, eu me mudo, eu rasgo, eu jogo fora. Tem que fazer alguma coisa.
Não adianta rezar, não adianta jejuar, não adianta pular a cerca, não adianta ir para o monte. Eu é que tenho que fazer essa velha vida ruim morrer. Ele chama de vossa natureza da terra. Fala, essa natureza eu tenho que fazer morrer. Está aqui, ó. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, e é avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se o papai manda eu fazer morrer e eu não ajudo essa coisa a morrer, eu me torno, sabe o quê? Filho da desobediência, porque eu começo a desobedecer a ordem de papai. Eu não quero ser um filho de Deus domingo e segunda ser um filho do diabo. Eu não quero ser um filho de Deus na terça e quarta voltar para o colo do Satanás. Não quero. Eu não quero estar com a verdade no domingo, terça e quinta, e segunda, quarta, sexta e sábado ficar com mentiras. Eu tenho que fazer morrer. Eu é que tenho que fazer morrer. E o apóstolo Paulo ensina isto. Então não é algo que é impossível, é algo possível. Efésios 4, volte para lá, minha amada. Qual é o versículo? 21, né? 4:21. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus, no sentido que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Agora, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de um novo homem. Como é que é? Da onde é que vem esse novo homem? Ele é criado segundo quem? O que é criado segundo Deus é pela palavra. Criado, esse novo homem, ele começa a ser criado segundo Deus. A palavra vem e vai não, agora não, eu abro mão, não, é aquela batalha que você tem, não vou falar, não, desliga isso, não, vou bloquear isso, não quero isto. Mas nossa mente carnal vai, só mais uma vez, Deus entende. Ela fala assim, Deus entende, Deus sabe que você é pó, Ele já te perdoou. Aí a gente fica alimentando a safadeza. A gente fica alimentando a safadeza. Criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, é difícil ser cristão. Por isso que a apostasia está aí. Você vai ver muita gente que andava com Bíblia na mão, andava com garrafa de cerveja. Gente que dizia aleluia, glória a Deus, vai ouvir falar palavrão. Tu vai ver coisa. Nós vamos ver muita coisa ainda. Você vai estar firme. Vocês estarão firmes. Por isso, deixando a mentira. Paulo falou, eu fiz isso. Fale ao irmão, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, eu deixo a mentira e substituo ela por outra coisa. Por quem? É assim que é liberto. Não acontece uma mágica, recebi o Espírito Santo, já deixei a mentira. Não, aí que começa a batalha, porque o Espírito Santo te dá o entendimento do que é mentira. Aí tu tem a guerra, porque antigamente sem o Espírito, nós vivíamos na mentira e achávamos que estava maravilhoso. Quem era assim? Não reclamava de nada, estava tudo ok, porque não havia um sinalizador dizendo, isto não presta, isto não convém aos santos, como nós estudamos de manhã, e isto não convém aos santos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos o quê? Membros. Diga, eu sou membro um dos outros, porque somos membros dos outros. Irai-vos
Tem muita gente que pensa que quando Paulo fala assim, ó, irai-vos e não pequeis, que Paulo está falando só com marido e mulher. Não, quando eu brigo com a minha mulher, eu fico irado com ela, não posso dormir e acordar brigado com a ira. Ele está falando com qualquer um, irmão. Se você tem problema com algum irmão, tem gente que tem problema com outro irmão da igreja por semanas, por meses, por anos. Você acha quem é que vai receber a palavra de Deus com esse problema? Não vai receber. Então tem que consertar. Ele diz, essa palavra, irá e não pequeis, não se punha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe o sol chegar e se pôr, e você continua aborrecido com aquela pessoa. Vai até ela e acaba com esse problema. Vai lá, conversa, abraça, beija, perdoa. Faça isto, porque isto é louvável aos olhos de Deus. Nem deixe lugar ao diabo, porque a mentira é dar lugar para o diabo. Quando um cristão começa a deixar com que a sua boca seja tomada pela mentira, é o Satanás. Não é que ele se incorpore no crente, mas ele usa a boca do cristão. Aquele que furtava, o que faz? Não furte mais. Antes, faça o quê? Trabalhe. Então o cara que está acostumado a furtar, você acha que ele vai querer na carne trabalhar? Não vai. Então ele vai querer continuar furtando. Então, mas o Espírito vai até a vida dele e mostra para ele que ele não deve mais furtar. Mas não é só não furtar mais, agora ele tem que fazer o quê? E o pior de tudo é isso que vem agora: fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir. Aí você vê, olha a minha vida, na minha vida pregressa, eu tenho que dar o testemunho para você saber que Deus age de verdade. Quantos assaltos eu fiz com luva, nem arma, com luva, aquelas luvas de couro, de noite, fazia assim, perdeu, maluco, tomava, dentro do ônibus, pegava a carteira de cartório, que tem aquele friso verde e amarelo, polícia, para, pegava o malandro, tomava tudo do malandro e roubava, tirava, punha para fora, batia. Eu fazia isto, mas a Bíblia diz que agora eu tenho que trabalhar e ajudar. Você sabe que eu faço isso agora? Eu trabalho muito e ajudo muito necessitados, porque essa palavra, ela entrou. Eu não sou um recipiente que entra e depois sai. O que entra e sai é as nojeiras do mundo. Eu escuto e eu deixo passar, mas a palavra de Deus eu deixo ela fazer morada na minha mente, porque é ela que é capaz de mudar a minha vida. Foi ela que mudou. Ela que está mudando a sua vida, ela que está mudando a vida de centenas e milhares de ovelhas que estão aí espalhadas. Terminando, hein? Não saia da boca nenhuma, diga-se nenhuma. Isto é a instrução do Paulo. Ele não era um fariseu para dizer tudo isto e ele não viver isto aqui. Ele falou, nós somos capazes de não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificar pessoas, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então essa é a vida do crente. O crente agora tem mais, né, irmão? E não entristeçais, olha, as palavras que saem da nossa boca, Paulo falou, ela entristece quem? O Espírito de Deus. Nossas palavras, nossas ações, ela entristece o Espírito Santo. Ele diz que no qual fostes selados para o dia. Irmãos, o Espírito Santo, ele é a marca do salvo.
o salvo, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele veio para marcar o dia, qual dia? Que o Senhor vai pegar. Então ele não vai pegar qualquer um, ele vai pegar quem tem o Espírito de Deus. E ele sabe, ele falou, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. E ele fala assim, elas não ouvirão a voz do estranho, porque elas me conhecem. Então não existe ovelha atrás de estranho, eu estou atrás do bode aqui. Não, existia uma história que existia um bode, ele era bode, mas fizeram uma maquiagem nele, pararam o cabelo, o pelo, serraram o chifre dele, e fizeram ele parecido com uma ovelhinha, era chamado de bode Juda. As ovelhinhas, elas iam para o matadouro, mas elas sabiam que elas iam morrer, elas não iam, aí ia o bode Juda na frente, não sou ele não, tá? E as ovelhinhas vinham atrás. Quando chegava na hora de cair na caçapa para morrer, sabe o que o bode Juda fazia? Saía as ovelhinhas, bluf, caíam. Então era assim que eles faziam com as ovelhinhas. Então ia o bode na frente, é assim que eles fazem, vão na frente, na hora de cair eles pulam fora, empurra a ovelha. Então aqui você está sendo instruído por Jesus e recebendo a instrução do homem de Deus que falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não tem nada a ver com o Pedro Inácio aqui, tudo tem a ver com Cristo. Assim seja, assim disse o Senhor. Aplauda com força, irmão, com bastante alegria. Isto. Ficamos de pé e vamos terminar. Tem 5 minutos para vocês adorar Jesus Cristo.